Abençoados e abençoadas, graça e paz. Forte abraço no coração de cada um de vocês. Hoje sábado, um sábado chuvoso aqui na cidade de Duque de Caxias. Mas eu estou aqui para uma pérola da graça de Deus. E hoje eu quero ler no livro do pregador, do maior sábio de todos os tempos, Salomão, Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, o tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Daí, prossegue-se até o versículo de número 22. O tema de hoje é: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Querido, nesta passagem bem conhecida, nós encontramos um comentário sobre o ciclo da vida. Como diz o sábio Salomão, tudo há um tempo determinado por Deus. Nos versículos do 1 ao 14, dos versículos 1 em diante, há 14 frases que mostram os dois lados extremos dos principais acontecimentos da vida humana. No decorrer de nossa existência, o grande sábio Salomão, ele diz que há tempo de plantar e há tempo de arrancar aquilo que se plantou. Como li, tempo de matar e tempo de curar, tempo de abraçar e tempo de se afastar de se abraçar. Na época da Covid, por exemplo, isso aconteceu. As pessoas não podiam apertar as mãos umas das outras. As pessoas não podiam, muito menos, se abraçar. Ninguém podia se tocar. Havia um protocolo determinando que as pessoas se afastassem umas das outras, com uma quantidade de metros estabelecido. Isso ocorreu durante o tempo da Covid. E isso se cumpriu, como o grande sábio Salomão, ele disse: tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Deus, ele é o autor do tempo. Foi ele quem fez o tempo, foi ele quem determinou tudo debaixo dos céus e em cima da terra. Ele fez tudo formoso e no seu devido tempo. A gente pode ver isso lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ele estabeleceu o tempo de maneira ordenada, a fim de realizar seu plano neste mundo. Ele designou as épocas, os séculos, os anos, os meses, as semanas, os dias, as horas, os minutos, os segundos, de tal forma que tudo possa acontecer sistematicamente dentro da vontade de Deus. Muitos ainda não entenderam, muitos ainda não conseguem compreender que tudo é a vontade de Deus.
As pessoas, principalmente os religiosos, eles gostam muito de orar a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso tem uma parte que diz assim: seja feito segundo a tua vontade, assim na terra como nos céus. É uma oração bonita, mas a prática dela é totalmente contrária, totalmente diferente. Muitas das vezes as pessoas, ou nas suas maiorias, elas se comportam hipocritamente quando diz, seja feita a tua vontade. Mas quando acontece o contrário daquilo que ela quer, daquilo que ela estabelece, daquilo que ela projeta, a pessoa fica chateada, ela fica aborrecida. Ela até diz, não, foi Deus que quis assim. Mas por dentro ela está mordida, porque não aconteceu como ela queria. Então tudo é a vontade de Deus, debaixo dos céus, em cima da terra, nas profundezas do mar. Porque não há um Deus semelhante a Ele. Ele é único, Ele é soberano, que reina sobre tudo e todos. O tempo, ele faz parte do plano de Deus. O homem, porém, não tem condições de enxergar este plano de Deus no seu todo. O homem não tem. Somente Deus, ele pode enxergar, porque ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Ele vê o homem só uma parte, e isso frustra o homem, ele acaba frustrado. O homem é finito, então ele não pode, como finito que é, compreender o infinito. O infinito, ele pertence a Deus, é de Deus. Deus sabe de tudo. Eu nasci no dia 1º de fevereiro de 1955, já com um tempo determinado por Deus. Eu não sei que tempo é esse, quando vai chegar esse tempo. Somente Deus sabe o tempo de vida de cada um de nós. A nossa vida está nas mãos dele. Nós temos uma validade, e só Deus sabe, o Deus que é infinito. Há 10 meses atrás eu sofri um infarto. O médico disse que a minha chance de sobreviver era de 2%. E eu estou aqui. Eu saí numa UTI, cheio de aparelhagens. Fui direto para uma sala de cirurgia num hospital do coração. Eu tenho 2 stents no meu peito, da cirurgia que fiz. Hoje eu tomo 7 remédios, efeito dessa cirurgia. Estou aqui. Por que eu não morri? Porque não chegou o meu tempo. O meu tempo é de Deus, pertence a Deus. Somente Deus sabe. Pode ser hoje, pode ser agora, amanhã, semana que vem. Mas só Deus é quem tem o controle de tudo e de todas as coisas. Então o homem, como finito que é, ele não entende o celestial. Sendo imperfeito, ele não consegue interpretar a perfeição. Porque perfeito é o Criador, é o Deus único, é o Deus soberano. Então o homem, no seu estado natural, como mero descendente de Adão, o homem jamais compreenderá os propósitos do Senhor. Por mais sábio que ele seja. Talvez Salomão, considerado o homem mais sábio da terra, ele, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, ele não conseguiu alcançar todo o entendimento do Criador. Toda a sabedoria do Criador. Nenhum homem, porque ele é mortal, porque ele é imperfeito, porque ele é finito. Somente Deus pode, somente Deus sabe. O capítulo 4 de Eclesiastes fala de tribulações, de tristezas e tolices, as opressões e as injustiças que têm assolado o mundo desde o tempo de Caim e Abel. A terra está cheia de desonestidade.
Vemos que o trabalho muitas vezes provém da inveja e que a rivalidade ambiciosa sempre causa amargura e ódio nas pessoas. É assim, cada dia que passa, cada tempo que se avança, nós vemos um mundo diferente. Totalmente de 30, 40, 50 anos atrás. E daí para pior. Porque os homens cada vez mais têm se tornado ambiciosos, gananciosos. Não pensa no próximo, não ama o próximo. Pensa em si mesmo, querendo ajuntar dinheiro, cada vez mais se enriquecer. E é isso que vai fazendo com que este mundo esteja na situação que está. Salomão destaca a importância do companheirismo. O companheirismo que deve haver entre os homens. E isso muitas das vezes não acontece. Cada vez mais as pessoas vão se distanciando uma da outra. Quando você toma uma posição quanto à sua forma de pensar, de crer, de acreditar, muitas das vezes você perde companheiros, você perde amigos. Eu mesmo perdi muitos que se diziam amigos e companheiros meus. Quando passei a ter uma outra visão, quando eu deixei de ser religioso, quando eu passei a combater essas maldições que existem dentro das sinagogas, abrindo os olhos das pessoas para a sã doutrina, para a mais pura verdade, que é a verdade do Pai dos Espíritos, que somente ela pode libertar as pessoas e conceder-lhes uma liberdade plena neste mundo em que nós vivemos. Então os homens, no desempenho dos seus afazeres, segundo o sábio, a vantagem que duas pessoas têm sobre uma só é que tem a melhor paga do seu trabalho. Ele fala isso no versículo 9. Quando ele diz assim no versículo 9: que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Se um cair, o outro levanta. Ele diz isso no versículo 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles afligir. Não é aqui no versículo 10, mas aqui ele fala de que se um cair, o outro levanta. No versículo 10 do capítulo 4, se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levantar. Principalmente quando nós chegamos à velhice, nós precisamos mais das pessoas cada dia que se passa. Vamos precisar dos filhos, vamos precisar da esposa ou do marido, dos irmãos, da família, para que nós não estejamos só quando o pior momento da vida ele vier a acontecer. A importância do companheirismo, Salomão destaca isso, ele fala acerca disso. Se aguentarão ao dormirem juntos, versículo 11, resistirão ao adversário mais facilmente. 2 é melhor do que 1, mas 2 amigos, 2 companheiros, 2 que, na verdade, amam o próximo. Sim, é importante a amizade quando se há o companheirismo. O sábio diz que o sucesso e a posição valem pouco para aquele que os alcançou, se este não abre a sua mente para as sugestões e os conselhos de outrem. É muito importante a gente ouvir, escutar. É muito importante, muitas das vezes, buscarmos conselhos
com pessoas sábias. Até um rei insensato poderá perder o seu reino para um jovem pobre e sábio. Salomão fala disso aqui nos versículos 13 ao 16 do capítulo 4. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa ademoestar. Quantas pessoas estão assim? Elas não aceitam conselhos, elas não querem escutar, elas não querem ouvir, elas não querem refletir, se acham donos da verdade, acham que sabem tudo, não são humildes para escutar. O jovem pode ter saído do cárcere para reinar, ou pode ter nascido pobre no seu reino. Vi que todos os que viviam e andavam debaixo do sol seguiam o jovem, que era o sucessor do rei. Todo o povo que ele dominava era sem conta, mas os que lhe sucederam não se agradaram do sucessor. Isto também é vaidade e aflição do espírito. Salomão resumiu que tudo é vaidade. Riquezas, posição, fama são inúteis se forem adquiridas pela cobiça ou ambição desonesta. E é o que mais nós vemos nos dias de hoje. Principalmente aqueles que se dizem religiosos, líderes religiosos, que se apropriam de coisas que não são deles, como dízimos e ofertas, se enriquecendo cada vez mais, usufruindo de bem-estar à custa dos necessitados, à custa daqueles que mais precisam. Juntar dinheiro, riqueza, serem famosos como eles são inúteis, quando todas essas coisas são adquiridas pela cobiça, ambição desonesta. Mesmo os ganhos legalmente e por nosso esforço não constitui nenhuma segurança contra o fracasso. Diz aqui o sábio Salomão. Nossa segurança salarial, nossos negócios que rendem bem, nossa posição, tudo é vaidade, diz o sábio Salomão. Isto é tudo passageiro. Não devemos colocar o nosso coração nas coisas desta vida, nas coisas materiais. Mas segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Colossenses 1, ele diz: pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Tudo isso é como correr atrás do vento, diz o sábio Salomão. Se tornamos tudo isso mais importante do que o nosso viver com Deus. O viver com Deus, que é a coisa mais importante. Amar a Deus mais do que tudo e sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Sem essas duas coisas, o resto é o resto. De nada adianta posição, fama, riquezas, dinheiro, nada adianta se não amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, se não amamos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então fica aí esta palavra do grande sábio Salomão, que diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Há tempo para tudo. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.